um camisa 10 como muitos dizem à moda antiga. O Alex foi um jogador simplesmente extraordinário. Sem dúvidas, um dos melhores e maiores que o futebol brasileiro já viu. E que particularmente falando, eu já vi também. Acredito que assim como muitos. Um cara que ficou marcado por não ter ido a nenhuma Copa. Mas isso não diminui a sua carreira. Quem perdeu foi a Copa. Um craque com C maiúsculo, um ídolo para os clubes brasileiros e um deus lá na Turquia. Um jogador extremamente acima da média, multicampeão, um gênio da bola, que com a sua canhota fazia o que queria com ela. Hoje você vai conhecer a história desse monstro sagrado do futebol, Alex. Alexandro de Souza nasceu no dia 14 de setembro de 1977, em Curitiba, capital do Paraná. O Alex, assim como grande parte dos jogadores, veio de origem humilde e começou a jogar bola pelas ruas do seu bairro. Porém, não tardou até que o seu talento muito diferenciado dos outros moleques fosse notado. Então logo Curitiba, depois de uma peneira, recrutou o menino, que passou a jogar pelo futebol de salão da ABB, até completar 12 anos, que foi quando, de fato, ele entrou nas categorias de base do Coxa. Com 12 anos de idade, se tornou atleta do juvenil, porém não largou o futebol de salão, e continuou a ser lapidado nas duas frentes, treinando seu raciocínio rápido e se tornando ótimo para achar soluções em espaços curtos. E foi só em 1995, ano que completou 18 anos, que o Alex estreou no futebol profissional, claro, pelo time do Coritiba. Em abril de 95, quando ele tinha só 17 anos, ele debutou no Campeonato Paranaense. Meses depois, ele marcou seu primeiro dos quase 400 gols da carreira. No Paranaense desse ano, o Coritiba foi vice-campeão e o Paraná Clube ficou com a taça. Mas, individualmente falando, o Alex foi eleito a revelação daquele paranaense. Já no Brasileirão, o Coxa jogava a Série B naquele ano e foi o vice-campeão, assim como no estadual, mas dessa vez era algo para se comemorar, pois aí o clube conseguiu acesso para a primeira divisão, muito, é claro, com a ajuda do Alex, que jogou demais. Nesse ano, apesar de ainda muito jovem, o Alex já conseguiu seu espaço dentro do time. Ele jogou em 52 partidas, sendo autor de 6 gols. Já em 1996, a história no estadual se repetiu, e o Paraná foi novamente o campeão, e o Coxa foi o vice. Mas o futebol do Alex melhorava absurdamente, e ele já era tido como uma grande promessa, tanto que foi o melhor jogador daquele campeonato paranaense. Já no Campeonato Brasileiro, o Coxa fez uma campanha regular, e terminou na 14ª colocação. No ano, o craque disputou 44 jogos e fez 11 gols. O garoto passou a ser chamado carinhosamente de Menino de Ouro, apelido que ganhou da torcida do Coritiba. E as grandes atuações fizeram com que o Alex passasse a ser cobiçado por clubes grandes do futebol brasileiro, tanto que, na metade de 97, ele trocou o verde do Coxa pelo verde do Palmeiras, encerrando assim a sua primeira passagem pelo clube paranaense. Veja como ele bate no ângulo, em cima, forte, e a bola fica... O Palmeiras já não tinha mais aquele elenco estrelado e vivia uma fase de reformulação, e o Alex aceitou a proposta para jogar no Palmeiras justamente por achar que daí teria mais chances no time titular. E ele chegou e não sentiu em nada o peso da camisa 10 do clube. Jogou muito bem, apesar de não conseguir ganhar títulos coletivos. O Palmeiras, que caiu na semifinal da Copa do Brasil em 97, e foi o vice-campeão brasileiro, em que perdeu na final para o Vasco de Edmundo. Somando Coritiba e Palmeiras, em 1997, o craque foi a campo em 56 oportunidades e marcou 22 gols. Jogou muito bem o Mundial Sub-20 de 1997, marcando 4 gols, 3 deles em uma goleada do Brasil por 10-0 contra a Bélgica. Porém, a seleção brasileira acabou caindo nas quartas de final daquele torneio, perdendo por 2-0 para a Argentina. Já no ano de 1998, Palmeiras, assim como o Alex, jogaram muito bem e foram muito consistentes em todos os torneios que disputaram, e olha que não foram poucos. O clube caiu na semi do Paulista e do Rio-São Paulo, e novamente foi vice-campeão brasileiro, mas é claro que também levantou taças. Ganhou a Copa do Brasil de 1998, derrotando o time do Cruzeiro na final, assim como na Copa Mercosul, em que o Verdão também bateu o Clube Mineiro.
O Alex jogou demais e foi um dos artilheiros dessa Mercosul, mesmo sem ser centroavante. Nesse ano de 98, o craque disputou 66 jogos e foi às redes em 19 oportunidades. Claro que um jogador com esses números e com o nível de atuação que o Alex estava, não ficaria por muito tempo fora da seleção. Então, em 1998, foi convocado pela primeira vez por Vanderlei Luxemburgo, com quem o cara sempre teve grande amizade, para jogar pela seleção principal do Brasil. O ano de 1999 foi sensacional para o Alex e para o Palmeiras, apesar do vice do Paulista, que o Alex foi o artilheiro, e também do vice da Mercosul, porque o Palmeiras fez uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores daquele ano e avançou para enfrentar o Vasco nas oitavas. Eliminou os cariocas e tinha nas quartas o mesmo Corinthians, clube com quem já tinha cruzado nos grupos e perdido a final do Paulista. Mas aí, naquela conhecida disputa por pênaltis, deu Palmeiras. E o goleirão São Marcos foi simplesmente incrível e deu a vaga ao Alviverde. Na semifinal daquela Libertadores de 99, o Palmeiras pegou o River Plate. E na ida lá na Argentina, só 1-0 para os argentinos, muito graças aos milagres do Marcos. E na volta, sem exagero algum, o Alex colocou aquele jogo no bolso, destruiu aquela partida. Fez 2 gols. O Palmeiras venceu por 3-0 e foi para a final. Na grande decisão, o Deportivo Cali da Colômbia, e só nos pênaltis, vencendo por 4-3, o Palmeiras levou aquela Libertadores da América. No Intercontinental de Clubes, porém, o Palmeiras foi derrotado pelo Manchester United por 1-0. No ano, o meio-atacante somou 60 partidas e 19 gols. Em virtude da fase incrível, o Alex foi convocado para jogar a Copa América de 1999, onde ele entrou em campo em 4 partidas e fez um gol, ajudando o Brasil a sair com aquela taça continental. E ele disputou também a Copa das Confederações daquele ano e jogou muito bem, mas a seleção acabou perdendo para os mexicanos por 4-3 e ficou com o segundo lugar. Já no ano de 2000, o Palmeiras seguiu sem ganhar o Paulista, pois foi eliminado na semifinal, e caiu nas quartas da Copa do Brasil e também do Brasileirão. Chegou nas finais da Mercosul, porém perdeu para o Vasco, depois de tomar uma virada incrível de 4-3 do ótimo time cruzmaltino. Perdeu também na Libertadores, pois na decisão não superou o forte Boca Juniors, e aí foi derrotado nos pênaltis, sendo vice-campeão. Mas o time chegava a uma final de Liberta pelo segundo ano seguido, e o Alex dessa vez perdeu o duelo de camisas 10 para o Riquelme. O time só conseguiu ganhar o torneio Rio-São Paulo daquele ano. Na metade de 2000, o Alex foi negociado com o Parma da Itália, que pertencia a Parmalat na época. Só que logo que desembarcou na Itália, o técnico Alberto Malesani disse que o meio-atacante não fazia parte dos planos dele. Imediatamente o Alex voltou para o Brasil, para jogar pelo Flamengo por empréstimo. Então o Parma simplesmente abriu mão de ter esse grande jogador no seu elenco. E nesse meio tempo, Alex foi chamado para defender a seleção brasileira nas Olimpíadas de 2000, depois de ter feito um ótimo pré-olímpico e ter sido o principal jogador do Brasil. Só que nas Olimpíadas, a seleção acabou perdendo para Camarões na prorrogação, nas quartas de final, e aí foi eliminado. O Flamengo nessa época vivia uma verdadeira bagunça, passava por uma crise política e financeira. E lá o craque ficou cerca de 2 meses simplesmente sem receber salários, e logo voltou ao Palmeiras. No Mengão, o Alex ainda jogou 12 jogos e fez 3 gols. Voltou para o Palmeiras também com um contrato de empréstimo no ano de 2001. Jogou até a metade do ano no Clube Paulista, conseguiu bater uma semifinal de Libertadores, em que novamente caiu diante do Boca Juniors. Depois disso, o contrato de empréstimo acabou e o Alex foi convocado para jogar a Copa América. Nessa Copa América de 2001, o Alex começou como titular e participou do vexame da seleção, que foi ser eliminada para Honduras, perdendo de 2-0 nas quartas de final. Quando ia finalmente voltar ao Parma, o Alex ficou sabendo que não ia receber o que foi acordado na transferência, e então entrou na justiça contra o clube italiano. E aí ele conseguiu uma liminar na Justiça do Brasil para assinar com algum outro clube. Esse clube então foi o Cruzeiro. Daí ele participou da reta final do Brasileirão, que o Cruzeiro fez má campanha. E o Alex ele foi muito prejudicado pelos embrólios judiciais desse caso, e acabou sendo até suspenso pela FIFA por ter duplo contrato, ou seja, ter contrato com 2 clubes ao mesmo tempo, que é proibido. E aí ele chegou a ser impedido de jogar vários jogos minutos antes das partidas começarem.
Diante dessa situação, ele saiu do Cruzeiro. E depois de ter resolvido os problemas e ter recebido o dinheiro que lhe era de direito por meio de um acordo entre FIFA, Parmalat e jogador, o Palmeiras o acolheu novamente. Foi no primeiro semestre de 2002 que o Alex fez uma verdadeira obra de arte contra o São Paulo no Morumbi pelo Rio São Paulo naquele ano. E aí na metade de 2002 rolou a Copa do Mundo, na qual o Alex não foi convocado. E depois disso ele se despediu em definitivo do Palmeiras. No Verdão, o craque jogou 231 jogos, fez 73 gols e ganhou 4 títulos oficiais. Só que essa não convocação que eu citei não foi uma simples não convocação. Gerou uma polêmica enorme, se é que dá pra chamar assim. O Alex tinha plena convicção que seria chamado. Tenho absoluta certeza que eu iria estar. Muito difícil, muito difícil. É assim, um negócio inexplicável. Então, em vários momentos eu fiz vários questionamentos, né, que são sem resposta, né? Não tem a resposta mais real, a concreta é uma opção minha, a resposta do Filipão, uma opção minha como treinador. Eu sofri com isso assim até 2005, 2006. Até porque foi durante muitos anos o homem de confiança do Felipão no Palmeiras, e querendo ou não, ele ajudou demais a alavancar o treinador, além de ter feito parte da campanha nas eliminatórias, e sempre ser presença constante no time. Isso sem contar que, apesar dos problemas judiciais, ele vivia ótimo momento nesse início de 2002. Para piorar a história, o volante meia Emerson se machucou. Tudo então levava a crer que o Alex entraria no lugar dele. Porém, não foi isso que aconteceu. O Felipão chamou o Ricardinho na ocasião. Enfim, são coisas do futebol. Acabou que, como sabemos, o Brasil foi campeão daquela Copa na Ásia. Ainda sendo oficialmente jogador do Parma, o Alex teve que voltar para a Itália e fez a pré-temporada no clube para a temporada de 2002-2003. Então era assim, o Parma ia para o campo, o Cesare Prandelli, que era o treinador, me mandava para a montanha. Os caras iam treinar, eu ia para a montanha. Então eu parecia um maratonista correndo só na montanha. Entretanto, o treinador Cesare Prandelli simplesmente ignorava, como o próprio jogador já disse. E era nítido que ele não jogaria no clube italiano. A boa notícia é que rolou uma rescisão de contrato, dessa vez para valer, e o Alex se livrou de vez do Parma, clube que quase colocou fim na sua carreira. Então o Alex voltava ao Brasil como um cara que não jogou a Copa, um fracasso na Europa, no Flamengo e no Cruzeiro, ou seja, nenhum clube queria ele. Mas aí o Vanderlei Luxemburgo chamou a responsa da contratação para si, e levou o Alex para o Cruzeiro, ele bancou aquela contratação. Então, em setembro de 2002, o craque chegou em Belo Horizonte. E o ano de 2003 foi simplesmente espetacular para o Cruzeiro e para o Alex, que viveu ali o auge da sua carreira e calou a boca de muitos que duvidaram do seu potencial. Ele jogou um futebol muito fora da casinha e estava a níveis acima dos demais. No Cabuloso, ganhou o Campeonato Mineiro de 2003, ganhou o Brasileirão, sendo eleito, claro, o craque do campeonato, e ganhou também a Copa do Brasil, comendo a bola e sendo o cara do time, fazendo gols e dando assistências decisivas em muitos jogos importantes. Nesse ano de 2003, ano da volta por cima, os números do Alex foram estratosféricos. Ele marcou 38 gols em 62 jogos. Diante da ótima fase, ele voltou a ser convocado para defender o Brasil, porém em competições secundárias. Ele jogou a Copa Ouro e a Copa das Confederações, sem muito sucesso. No ano de 2004, Alex continuou no Cruzeiro e conseguiu ser campeão mineiro pelo segundo ano seguido, e em maio ele deixou a Toca da Raposa com destino à Turquia. No Cruzeiro, Alex foi a campo em 123 jogos, marcou 63 gols e ganhou 4 taças. Só que antes de ir para o velho continente, sob o comando de Carlos Alberto Parreira, o craque capitaneou a seleção brasileira, que ganhou aquela Copa América derrotando a Argentina nos pênaltis. O Alex manteve a regularidade, foi muito importante para o Brasil nessa conquista. Mal o Alex sabia, mal os torcedores do Fenerbahçe da Turquia sabiam, mas além de uma ida para a Europa muito diferente do que foi lá no Parma, começava ali uma das maiores histórias de idolatria do futebol mundial. E nessa primeira temporada, o Fener conseguiu ser campeão turco, com o Alex sendo vice-artilheiro e melhor jogador daquele campeonato. Na temporada, o craque jogou 44 partidas e fez 28 gols. No ano de 2005, aliás, o Alex fez a sua última exibição com a camisa do Brasil.
Ele participou de praticamente toda a campanha para a Copa de 2006, jogou com muita regularidade no Fener, porém mesmo assim não foi convocado para o Mundial um ano mais tarde. E com a camisa amarelinha, o Alex jogou 51 jogos, fez 12 gols, deu 11 assistências e ganhou 2 títulos. Já na temporada de 2005-2006, o Fenerbahçe foi vice-campeão do campeonato e da Copa Nacional, ou seja, ficou sem taças. O Alex seguia jogando muito bem e regendo a equipe. Ele atuou em 45 jogos e marcou 20 gols. Nos 6 anos seguintes, o Alex continuou a defender as cores do Fener e passou a ser amado incondicionalmente pelo torcedor. É de longe o maior ídolo da história do clube. Levou o Fener a campanhas relevantes na Liga dos Campeões e ganhou muitas taças. Dentro do período, o Fenerbahçe foi 2 vezes campeão do Campeonato Turco, 2 vezes campeão da Supercopa da Turquia e 1 vez campeão da Copa da Turquia. Um destaque vai para a temporada 10-11, quando o Alex foi o artilheiro do Campeonato Turco, com impressionantes 28 gols marcados, e foi também o maior garçom daquela edição. Foi por 2 vezes o craque do futebol turco, e 1 vez o maior garçom da enorme Liga dos Campeões, ou seja, o líder de assistências. O desempenho esportivo foi ultrapassado quando em setembro de 2012 ele ganhou uma estátua na frente do estádio do clube. O Fenerbahçe me ofereceu a chance de ser treinado e conviver com uma pessoa que eu queria conhecer praticamente desde a idade do Felipe, que foi o Zico. O Fenerbahçe me ofereceu a oportunidade de conhecer a grandeza e a paixão de um torcedor, e eu me sinto parte disso muito pequenininha. Não me sinto maior do que ninguém. Até hoje, 2 anos atrás começaram com essa história da estátua. Até hoje eu não consegui entender ainda. Talvez um dia eu entenda, mas acredito que vai morrer sem entender. Só que o Alex ele já vinha se desentendendo com o treinador na época. E diante desse cenário e de várias outras divergências, ele optou por deixar o clube. O que causou a revolta do doente / apaixonado torcedor turco, que chegou a fazer uma vigília na frente da sua casa pedindo que o craque ficasse. Mas o ciclo no Fener havia chegado ao fim. Era hora então de voltar para casa. Com a camisa do Fenerbahçe, o Alex jogou 346 jogos, fez 171 gols e ganhou 6 títulos. Dizem que o bom filho a casa torna, e o menino de ouro não poderia ir para outro clube que não fosse o Coxa. Ele foi recebido pelos torcedores no aeroporto em Curitiba e prometeu decidir seu futuro nos próximos dias, pois tinha na mesa propostas de clubes como Cruzeiro e Palmeiras, mas o amor pelo clube que lhe colocou no futebol falou mais alto, e o craque acertou com Curitiba. Sua representação foi em grande estilo. Ele chegou de helicóptero no Couto Pereira e levou o torcedor que estava lá naquela tarde de quinta-feira à loucura. A reestreia mesmo ocorreu no Paranaense de 2013, e o Alex, mesmo com 35 anos, foi com muitas sobras, o melhor jogador e artilheiro daquela edição. Só que ainda faltava um título com a camisa do clube que ele sempre se declarou torcedor, pois aí já não faltava mais, porque o Coxa bateu o Furacão e foi campeão paranaense de 2013. No ano, o veterano ainda jogou 48 jogos e fez 27 gols. Já no ano de 2014, o Coxa caiu na semifinal do Paranaense e lutou contra o rebaixamento no Brasileirão. O Alex foi decisivo e ajudou seu clube a escapar da zona da degola. E depois do risco do rebaixamento acabar, depois da 37ª rodada, ele pôde anunciar a sua aposentadoria com mais tranquilidade. A última partida da carreira do meia foi contra o Bahia, e o Coxa venceu por 3-2. O Alex então ele foi substituído no minuto 41 do segundo tempo daquele jogo, para ser ovacionado por um Couto Pereira lotado. Depois do jogo ele ainda deu uma volta olímpica no gramado, e por fim voltou ao campo com seu filho. Grande e vitoriosa carreira, o torcedor de aplausos, aplaude de pé no Couto Pereira. Um abraço especial agora do Queiro. No Coritiba, então, o primeiro e o clube que o Alex encerrou a carreira, o craque jogou 205 jogos, fez 69 gols e conquistou um título. E jogando por clubes ao longo desses quase 20 anos, o Alex disputou 917 jogos, fez 379 gols oficiais,
deu 345 assistências e ganhou 15 títulos. Segundo o próprio jogador, ele fez 424 gols, somando clubes e seleção, mas aí provavelmente entram gols não oficiais, e aqui na nossa conta entram apenas os oficiais. Por ser um cara que sempre viu o futebol de uma maneira diferenciada e pra frente, o Alex liderou o movimento do Bom Senso Futebol Clube aqui no Brasil. E ele também fez parte do projeto do Desimpedidos, com algumas aparições logo no início do canal. Por ser excelente comunicador e saber como poucos no mundo da bola expressar suas ideias, o Alex se tornou comentarista da ESPN, atuando no Linha de Passes e no Resenha ESPN. No final do ano passado, depois de quase 6 anos como comentarista, ele deixou a emissora para dar início a um novo projeto. A nova caminhada do ex-craque, como muitos já esperavam pelo seu perfil, é ser treinador. Atualmente, então, o Alex é o treinador do time Sub-20 do São Paulo. Um jogador que durante a sua carreira recebeu críticas, recebeu rótulos, diziam que ele era inconstante, que em dados momentos dormia no campo, quase teve a sua carreira arruinada pelo Parma, foi injustiçado nas convocações da Copa do Mundo, mas que mesmo assim teve uma carreira de se dar muita inveja. Afinal, quantos jogadores você conhece que é ídolo de primeira prateleira, não só de um, mas de 4 clubes? Que é endeusado por uma torcida, que se a gente for colocar na ponta do lápis, teve uma média de gols e assistências absurda, participando de um gol a cada jogo quase. Que como um meia fez muito mais que vários e vários atacantes de ofício. Um cara que começava as jogadas e finalizava, ele matava os jogos e decidia como pouquíssimos. A quem assistiu até aqui, eu espero de coração que tenha gostado de ver a trajetória desse monstro sagrado. E aí fica o pedido da curtida e do compartilhamento do canal. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!